Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje eu vou abordar o tema dos tributos sobre os livros. Eu queria chamar esse vídeo como Tributos sobre livros, entenda direito. Mas o que a Receita e o governo em geral sabe de fazer melhor é não ser claro e não ser transparente nas informações que eles passam. Então, vai ser entenda melhor, porque entender direito ninguém vai entender, porque eles não sabem dizer categoricamente o que significa cada coisa e por que funciona cada coisa. Eu peguei aqui uma matéria da UOL, porque eu vi várias matérias falando, né? Ah, a Receita fala que vai tributar porque é coisa de rico e tal, e a do UOL eu achei também completa. Eu vou mudar só uma hora pra da Globo, porque tem uma informação adicional lá. Mas eu vou seguir aqui, estou gravando a tela e a gente pode acompanhar junto a matéria em si. Então a notícia começa aqui. Para a Receita Federal, livros podem perder isenção tributárias porque são consumidas pelos ricos. E a gente já fala, né? A gente já sabe, né? Você está acompanhando esse vídeo, você já sabe que não é verdade isso. E aqui, ó, já no começo, fala que os livros podem perder a isenção tributária porque são consumidos pela faixa mais rica da população, acima de 10 salários mínimos. Aí, beleza, o censo diz que rico quando a família, não é uma pessoa, tem renda mensal maior do que 10 salários mínimos, que hoje em dia deve estar o quê? 10 mil reais? Porque tá 990 o salário mínimo. Mas aí já chega uma dúvida, que a dúvida são consumidos. O que é ser consumido um livro? Porque a gente sabe que existe uma faixa de livros caros, a gente tem uma faixa de livros mais baratos. Consumidos é o quê? É um livro, são 20 livros, ou é uma recorrência, né? Tipo, todo mês compra livro, ou do que comprar uma vez só 20 livros, por exemplo. O que significa consumidos, né? Então, eu tentei procurar, eu não achei que significa ser consumidos aqui nesse caso. Então aqui, ó, com arrecadação a mais, a Receita poderá focalizar em outras políticas públicas. Então, qual que é o ponto aqui principal, né? O ponto é que, um tempo atrás, alguns anos atrás, o governo chegou e falou, ó, vocês não vão mais precisar pagar vocês não vão mais precisar pagar algumas taxas pra gente, que é o PIS e o CONFINS. Aí eles falam, porra, a editora não vai mais precisar pagar algumas taxas, vai baratear o produto, eles vão repassar esse barateio pro cliente e a gente paga mais barato. Beleza, essa é a lógica toda. Só que aí o Paulo Guedes chegou e falou, eu vou propor aqui, a gente, ao invés de vocês terem isenção fiscal, a gente vai colocar uma taxa, um tributo chamado CBS, que tem uma alíquota, tem uma taxa de 12%, que a gente vai retirar dinheiro, vai encarecer, e aí eles vão tirar essa taxa para os fins que eles querem, que é, por exemplo, saúde e a educação que dizem que vai chegar. A gente sabe que no Brasil não existe fiscalização, o dinheiro que eles tiram de taxa de um lugar vai para bolso de político, então, puta, já desmotiva a gente também nesse caso, né? Então não é nenhum caso de tipo, porra, eu vou pagar mais barato, mas a gente vai ter muito mais qualidade, não é nem isso, porque a gente sabe que isso não acontece no Brasil. Então a Receita tem lá as perguntas e respostas e eles tentam justificar esse fim da isenção. E aqui ainda diz o seguinte, e aí tem uma coisa curiosa que fala o seguinte, a Receita argumenta que não existem avaliações que indiquem que houve redução de preço dos livros após a concessão da isenção. Aí ele tem uma citação, né? Não foi identificada nem correlação entre uma coisa e outra, acrescenta o texto. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o governo liberou as taxas para as editoras, né, para as impressões, só que mesmo assim os livros não ficaram mais baratos. O que, para mim, faz todo o sentido do mundo, porque a gente fica imaginando que uma coisa tem mais taxa, tem menos taxa, o preço que a gente paga influencia nisso, mas a gente não tem nada a ver. O que tem a ver é a editora, são as empresas que dão a solução pra gente. Então, por exemplo, se a editora quer comprometer o seu lucro, ela pode abaixar o preço. Se uma editora quiser falar, vamos sair no prejuízo agora, pessoal, e todo livro vai estar por 10 reais, ela pode fazer isso. Só que ela não vai fazer isso porque, ela é uma empresa, ela tem funcionário, ela tem vários custos e ela tem a margem de lucro dela para cada livro que ela vende. Então, se ela chega e fala, eu quero
cobrar R$ 1.000 pelo livro, ela vai poder cobrar, porque não importa se tem taxa, se não tem, é o jeito que ela quer, é o modelo de negócio dela, é o jeito que ela quer ganhar dinheiro. Então, o que eu entendi com esse parágrafo aqui foi o seguinte, foi que, ó, o governo falando, a gente liberou as taxas para as editoras, mas elas cagaram, elas colocaram dinheiro extra no bolso e vocês continuaram pagando caro. Aí, o que eu acho que, tipo, no mercado livre, né, um livre concorrência, elas podem fazer isso se elas quiserem. Mas aí eu fui atrás de mais informação e aí teve um presidente do Sindicato Nacional de Editores de Livros, chegou e falou assim, puta, vocês estão enganados porque, na verdade, depois que a gente teve, né, esse benefício das taxas, teve uma queda no preço médio de 40% em reflexo da isenção, né, do PIS e do CONFINS. E aí, tipo, a Receita fala que não teve, aí o presidente do sindicato fala que teve, bate de frente, e aí? Qual vai ser o que vai acontecer, né? Dá para recorrer? Não dá para recorrer? Não dá para saber, a gente, pelo menos. Aí vamos aqui, ó, justificativa elitista. E aqui vamos mais um pouco à frente, né? Para justificar o fim do benefício, o documento acrescenta que dados da pesquisa de orçamentos familiares de 2019, né, 2 anos atrás, do IBGE, apontam que famílias com renda de até 2 salários mínimos não consomem livros não didáticos e a maior parte desses livros é consumido pelas famílias de renda superior a 10 salários mínimos. Calma lá, né? Primeiro, 2019. Depois que começou a pandemia, as pessoas começaram a ter um hábito mais interno, mais caseiro, eu tenho absoluta certeza que começaram a consumir mais a partir daí. Beleza. Agora, até renda de 2 salários mínimos por família. Aí eu falei, então, tipo, não é uma pessoa só que recebe R$ 2.000, né? São, no mínimo, 2 pessoas, porque eu fui pesquisar, né, o que significa família na lei. E diz que define-se como entidade familiar formada a partir da união entre um homem e uma mulher por meio de casamento ou união estável. Eu não sei se ainda é dessa forma exatamente, porque a gente já tem casamento entre homens e entre mulheres, então, tipo, já está outdated, né, essa definição. Mas o que eu estou entendendo aqui é que representa pelo menos 2 pessoas em uma família. Então, tipo, se tem 2 pessoas numa família e a renda familiar, a renda delas duas é de R$ 2.000, isso agora que ainda subiu um pouco, né, o salário mínimo, eu acho, se eu não me engano. Imagina, elas têm que sobreviver, cada uma com R$ 1.000, ainda tem que pagar as contas, elas não vão ler, elas não vão pegar entretenimento elas não vão gastar o dinheiro dela com entretenimento. Ela vai gastar o dinheiro com pagar suas contas, provavelmente vai ter um monte de dívida, provavelmente não são só 2 pessoas, tem filho, e esses filhos também, o dinheiro vai cuidar das roupas dos filhos, das coisas dos filhos. Então, tipo, é uma coisa de louco, porque toda família que recebe, a família inteira, R$ 2.000, ela nem tem condição de ficar comprando livro, porque se ela ficar comprando livro, ainda mais os livros hoje em dia, não é que hoje em dia os livros estão baratos também, né? Os livros já estão caros. Então as famílias têm que priorizar outras coisas muito mais. Então, é claro que ela não vai conseguir comprar esses livros. É claro que essa renda familiar não vai aderir aos livros. E outro ponto é, a gente tem consumo aqui e não leitura, né? Porque, por exemplo, a gente pode ter, sei lá, família rica que vai na livraria, compra 50 livros, e aí monta a estante dela bonitona lá e não lê. Então, tipo, como é que a gente vai fazer essa relação, né? Não tem como fazer essa relação. E tem um outro ponto interessante, né, no caso que é irritante também, que é que, tipo, e o povo, e a família entre 2 salários mínimos e 10 salários mínimos? Por que não tá aqui, né? Por que eles não consideram isso também? E tem um ponto também que eu passei um pouco batido, que é, eles estão falando sobre livros não didáticos. Então, é pior ainda, porque eu tô falando da família que tem 2 salários mínimos, R$ 2.000. Se ela for comprar algum livro, provavelmente ela vai comprar livro que ensina alguma coisa, né? Tipo, ou tanto para um curso, ou eu não sei exatamente direito o que didático tem, mas tem aqueles livros de autoajuda, não sei se entra nisso. Mas eles não vão comprar livro de ficção, né? Eles precisam primeiro
se tirar do chão, e depois de se tirar do chão, eles podem consumir essas outras coisas que é mais voltadas para entretenimento. Então, na verdade, o problema aqui todo é o preço do livro é caro. Tudo no Brasil é caro, né? E paga um pouco para as pessoas. E aí, tipo, esse é o ponto central aqui. Mas dando sequência aqui na matéria, né? Nesse sentido, dada a escassez dos recursos públicos, né? Por que será? Porque todo o nosso tributo vai para o bolso de político e eles não usam para porra nenhuma. Permitirá que o dinheiro arrecadado seja usado para medicamentos da saúde e da educação no âmbito da CBS, que é a taxa lá que eles querem colocar em cima da 12% de alíquota. E tipo, faz sentido eles tributarem, faz sentido a lógica de tributar o pessoal rico, porque eles têm, proporcionalmente eles têm mais dinheiro, então se a gente conseguir tirar dinheiro, achar uma fonte achar uma fonte de dinheiro para conseguir investir nas coisas que é bom para a sociedade, né? Tipo medicamentos, saúde, educação. A lógica é clara. Agora, a gente vai confiar nesses caras? A gente não confia nesses caras. Eu não confio nesses caras. Aí a matéria foi atrás de um cara que é especialista em orçamento, né? Falando que os livros no Brasil já são caros e por si só afasta pessoas mais pobres e torna mais caros. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que é aquilo que ele tá falando, né? Tipo, o livro já é caro, R$ 60. E aí, tipo, a pessoa pobre, que pelo menos 2 pessoas recebe R$ 2.000. Então, na família, né? R$ 2.000. Então eles não vão gastar com livro, eles vão gastar com as coisas que eles precisam para sobreviver e para se capacitar melhor para eventualmente no futuro eles não ganharem. Agora o problema é, se a pessoa que tá lá embaixo não lê, quando ela subir aqui, não é que ela vai adquirir o hábito da leitura do nada também, né? Então a gente tem que incentivar a leitura desde quando a pessoa está em evolução, em crescimento. E isso eu digo de ficção, né? E aí o cara fala aqui, ó, segundo ele, a ideia de tributar o mais rico se aplica a iates, helicópteros e outros produtos consumidos pela classe mais alta e não a livros. O que, né, faz todo o sentido do mundo, porque se o cara compra um iate, o cara já é rico. Se o cara compra um helicóptero, o cara já é rico. Agora, se o cara compra um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, 5 livros, a gente não sabe, porque não está justificado em nada aqui na receita. Aí o cara continua, né, tipo... Ele fala uma líquida sobre os livros tende a ficar concentrada nas famílias mais ricas, mas, por outro lado, dificulta ainda mais o acesso à população da leitura. Claro, que nem a gente falou. E aí, um ponto aqui que ele fala é que estão usando, esse tributarista Luiz Bichara, que ele fala, estão usando a estatística como bêbado que usa um poste para apoiar do que para iluminar. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que no começo, eles falam lá que, né, livros não didáticos. Acontece que, por que eles estão analisando que só os ricos consomem livros não didáticos, se os livros didáticos também receberão os tributos oferecidos pelos livros não didáticos? Então ele fala, porra, mas não faz sentido isso, porque se eles pegam, as famílias mais pobres só consomem livro didático e não didático, mas elas ainda consomem livros. Então, se eles estão falando dessa forma, e se eles tributarem os livros não didáticos, os didáticos também vão ter esse aumento, porque também vão ter essas taxas. Então, tipo, não faz o menor sentido isso que eles estão falando. Pelo menos pra mim, né? Vocês podem estar assistindo e falando, você tá cagando pela boca aí, Felipe, você tá falando merda. Então, e aí vocês me corrigem, o que vai ser... vai acrescentar muito também aqui na conversa, né? Porque aqui só sou eu falando para vocês. Então eu adoraria ouvir também de vocês o que vocês acham, quais os pontos que vocês querem trazer aqui pro vídeo e para esse tema, né? E aí, segundo ele, a CBS, aquela taxa, prevê um corte abrupto nos benefícios. Beleza. Então ele fala que, né, vai ter essa taxa, vai cortar o benefício de não ser taxado pelas outras taxas. E aí a Receita cagou aqui e falou, não, a gente está atualizando as dúvidas de acordo com o que vai aparecendo. Bom, então eu acho que é isso, eles não têm nem data de aplicar isso. Foi uma coisa que eles jogaram, eles fizeram essa análise, colocou lá e falou, tá, deixa rolar. Se eu não me engano, essa não é a primeira vez que eu vejo essa notícia falando sobre a tributação de livro, mas é a primeira vez que fala sobre essa faixa de renda
porque eles vão, né, acrescentando no perguntas e respostas e eles vão colocando mais renda. O que eu acho é o seguinte, eu acho que as editoras, é lógico que o governo tem que ajudar, mas as editoras, por que elas não fazem livros mais acessíveis também, né? Por que elas só fazem livros de capa dura com arte super sofisticada, de modelo para guardar na estante, e não livros que realmente faça a pessoa ler, se interessar pela escrita, se interessar por ler e por histórias de ficção, né? Eu acho que todo mundo o governo tem sua parcela, a editora tem sua parcela, todo mundo tem que ajudar. Agora, falar que vai tirar dinheiro para ajudar na educação, por exemplo, não faz sentido, porque, né, se a pessoa lê, ela já está se educando, nem que seja a parte de gramática e a parte de português. Sei lá, isso é uma forma que eu dissequei aqui essa matéria. Espero que tenha elucidado vocês mais sobre o tema. Eu acredito que ainda tem chão para rolar isso daí e tem ainda como se desenvolver. Quero ouvir de vocês o que vocês acham. Vocês vão falar, mas fala mais do que eu acho um absurdo isso, sei lá o que, tipo, acrescenta a conversa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Te vejo num próximo. Tchau.